Isto é Rasgar Ideias, o podcast do Notícias LX. À segunda-feira, arrancamos a semana a puxar pelo cérebro. Ora bem, cá estamos para mais um episódio do podcast de Rasgar Ideias. O Rasgar Ideias que é gravado aqui na sala de podcast da Câmara Municipal de Mafra, a quem devemos sempre este agradecimento, porque disponibiliza o espaço e os equipamentos para que tudo isto seja possível. O tema de hoje é um tema que já tem algum tempo, sim, mas continua a ser atual, até porque na Assembleia da República, no Parlamento, foi emitido um requerimento por duas forças políticas, entre elas o PS, para ouvir o Conselho de Administração da RTP sobre a substituição do diretor de informação. Ora bem, este é o tema principal de hoje, em princípio será o único, mas eu queria desde já apresentar os nossos membros do painel e connosco estão, à partida e já nas vossas câmaras, o Manuel Graça, que vai estar connosco neste debate. Vamos ter também o Fernando Pedroso, que é mais um dos membros do painel permanente, e vamos ter também a Lourdes Gonçalves, que nos acompanha mais uma vez, hoje sobre este tema que já informei anteriormente, que é a substituição do diretor de informação, do Departamento de Informação. Isto muito importante, esta nota, sem ouvir o Conselho de Redação, o que é obrigatório. E este foi o primeiro senão, não ter sido ouvido o Conselho de Redação, e toda esta substituição foi feita em nome de uma reestruturação. Ora bem, esta reestruturação vai ser comentada aqui pelos nossos membros do painel e, como eu disse há pouco, vamos passar novamente para o Manuel Graça. Boa tarde, Manuel Graça. Boa tarde a todos. É um gosto voltar aqui em Mafra a estarmos neste painel e nesta disponibilidade que o Notícias LX nos proporciona. Pegando diretamente e desde já neste tema, que é um tema relevante ao qual os próprios órgãos de comunicação social não têm dado, do meu ponto de vista, a relevância suficiente ao mesmo, apetece-me desde já, rasgando as ideias, começar por ser um pouco provocatório. Eu quase que opinava que António Tavares, que neste contexto desta substituição, sem ouvir os órgãos competentes, sem haver uma explicação plausível em termos públicos, quase que se deve atribuir a quem determinou, e quem determinou vem do governo, uma medalha chamada a medalha do não partidarismo. Parece que está na moda que isto já vale tudo. Como dizia José Saramago, privatize tudo, não é? Até alguma coisa que aqui não deve ser dito, apesar deste slogan e este podcast ir para o ar a horas decentes. Mas, de facto, quando nós temos algum dizer entre nós, todos, que nos colocam dúvidas sérias sobre o porquê desta substituição, que se lhe dá estes nomes pomposos, reestruturação. A reestruturação não é nada mais do que aquilo que, inventado há alguns anos, se faz nas empresas quando se quer despedir. Faz-se uma reestruturação. Não é despedimentos. Quem é? Isso são aquela malta, apelidados de comunistas, costumam dizer que há para aí uns despedimentos. Não é. São reestruturações. Apesar de quem vem substituir António José Teixeira seja um conhecidíssimo militante, adepto e fervoroso defensor do PSD. Mas isso não importa. Quem foi? Aliás, foi o biógrafo de Cavaco Silva. É o sobrinho de Dias Loureiro. Bom, e não estou com isto a pôr em causa a pessoa Vítor Gonçalves. Não estou, não quero, não o desejo. Mas há dúvidas que devem ser esclarecidas.
E são essas dúvidas que até poderão ser plausíveis, mas o não terem sido provoca esta insatisfação, provoca este incómodo, quando de fundo nós temos uma não explicada vontade do PSD, desde 2024 manifestada, de privatização da RTP. Por isso, uma vez mais, voltemos a José Saramago. Não posso dizer, pois não, o resto do poema, mas privatize tudo. Não vale tudo. E em nome da nossa dignidade enquanto cidadãos portugueses, nós somos merecedores de uma resposta. Uma resposta que cada um goste mais, cada um goste menos, mas é uma resposta que tem que ser dada. E até hoje não o foi. É dentro deste contexto a minha indignação enquanto cidadão, que também vai o apelo, e que já só falta ser coroado com afastem-se do partidarismo, afastem-se da política, porque estou cá eu zelo por todos. Não. Enquanto eu aqui viver, não zelarão todos por mim. Ok, Manuel Graça, uma forte intervenção. Vamos passar agora ao Fernando Pedroso. Fernando Pedroso, sobre este tema, o que é que lhe parece? Uma saudação especial a todos os participantes e também ao António. E o que é que me parece? Bem, o papel do diretor de informação da RTP, do canal público, de televisão, o único canal público de televisão que temos, deve ser imparcialidade, deve aceitar uma diversidade de opiniões e de ideologias e deve saber fazer uma distinção entre jornalismo e propaganda política, que são coisas diferentes. Eu penso que a RTP optou, com esta nomeação de Vítor Gonçalves, pela propaganda política ao invés do jornalismo. E porquê propaganda política? Porque na última campanha eleitoral, para esta de 2025, para as eleições legislativas, no programa Grande Entrevista, o jornalista Vítor Gonçalves, agora diretor de informação da RTP, fez uma entrevista a André Ventura e essa entrevista, em muitos meios de comunicação social e em muitos meios, foi considerada manipuladora, sectária e com perguntas orientadas para desacreditar o Chega. O que acontece é que pouco tempo depois, Vítor Gonçalves substituiu António José Teixeira como diretor de programas da RTP. É coincidência? Enfim, não me parece. Foi mais nomear para a direção de informação alguém que aceite o jogo, a continuação do jogo das linhas vermelhas ao Chega. Isso é o que me parece. Portanto, desse ponto de vista, está tudo dito sobre a nomeação de Vítor Gonçalves, que é claramente partidária. Depois há uma outra questão que surge aí, que é o parecer da ERC, da Entidade Reguladora da Comunicação Social, em que a RTP tinha que solicitar um parecer à ERC e o parecer era ou é vinculativo. Eu desde já digo que o parecer da ERC não pode, nas atuais circunstâncias, nunca pode ser vinculativo para a nomeação de um diretor de informação. E porquê? Porque os membros da ERC, 4 dos 5 membros da ERC, são nomeados ou eleitos pela Assembleia da República. E para serem eleitos necessitam 2/3 dos votos da Assembleia da República. O mandato é de 6 anos. Ora, acontece que os 4 membros eleitos para a Assembleia da República foram eleitos com uma maioria qualificada do PS e do PSD. Portanto, os membros... E depois há um 5º membro que é eleito ou nomeado pelos outros 4 e que vem da sociedade civil. Também vem da sociedade civil, mas não é indicado pela Assembleia da República. Ora, a ERC está claramente engajada, enfim, ao Bloco Central, porque é assim, é quem tem a maioria 2/3. Portanto, a ERC não é uma entidade independente, não é? Desse ponto de vista, mas não é nestas circunstâncias, porque também não pode ser num futuro próximo, em que já não é
bipartidarismo é tripartidarismo, em que pode haver um entendimento entre 3 partidos, o PS, o PSD e o Chega, e que, portanto, podem influenciar eles próprios também a nomeação da ERC. A ERC tem que ser, de facto, um organismo independente. Isso só pode dar pareceres vinculativos quando for efetivamente um órgão independente e não é neste momento. Portanto, só mais uma pequena nota relativamente aos comentadores políticos que pululam nos canais públicos, no canal público e privado de televisão. Eu, como comentador, estou aqui e não escondo a minha qualidade de militante do Partido Chega. Portanto, os jornalistas disfarçados de comentadores políticos que vão às televisões portuguesas, eu vou dar exemplos, Mafalda Anjos, Anabela Neves, Margarida Davin, por exemplo, em que são jornalistas com uma clara inclinação política, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos da América, em alguns estados, em que os comentadores políticos têm que fazer uma declaração de interesse e dizer qual é a sua orientação ideológica. Em Portugal, isso deveria de acontecer, porque toda a gente sabe que há jornalistas disfarçados de comentadores que estão a fazer trabalho a soldo de partidos políticos, sejam eles quais forem. Eu não escondo a minha condição de militante do Chega e, portanto, tudo aquilo que eu digo aqui é evidente que está influenciado, não estou a disfarçar, está influenciado pela minha condição de militante do Chega. Ok, vamos ter que ser mais sintéticos. Ora bem, vamos passar agora a palavra para a Lourdes Gonçalves, que também tem algo a dizer sobre o tema, com certeza. Lourdes Gonçalves, por onde é que você vê isto? Boa tarde ao painel, cumprimentar todos de uma forma simpática e empática, visto que estamos como comentadores, mas representamos provavelmente os nossos partidos, onde estamos filiados, mas isso também não nos inibe de nós podermos dar a nossa contribuição independente sobre estes temas. Eu tomei aqui algumas notas sobre a questão da RTP. Já lá vão uns anos em que se falava da RTP pelos seus maus resultados financeiros, porque não tinha financiamento do Estado suficiente, e agora pagamos todos nós, os cidadãos em Portugal, através da fatura da EDP, pagamos todos nós uma contribuição para a RTP. E deixem-me falar um bocadinho da RTP e depois falarei deste facto político ou não político, depende de como nós o consideramos, que aconteceu na RTP. A RTP é uma empresa do Estado, tem uma missão de serviço público, não tem como missão ter um resultado financeiro positivo, embora apresente resultados financeiros positivos ao longo dos últimos 10 anos, mas também sabemos que é financiada pelo orçamento do Estado, é financiada pela contribuição do audiovisual que vem na fatura da eletricidade, e se calhar a cada cidadão o que interessa, mais do que ter mudado o diretor de informação, interessa é se vai pagar menos na fatura e vai contribuir menos para a RTP, ou se vai continuar a participar no financiamento da RTP. E depois tem a questão das receitas próprias, que é publicidade, embora a RTP não tenha um financiamento em publicidade como têm os outros canais. Ou seja, na hora nobre da RTP não há tanta publicidade como há nos outros canais, e é um dos meios de financiamento dos outros canais. Mas eu, falando da RTP, da parte financeira, que todos nós sabemos como é que ela é financiada, tenho uma pergunta que se calhar enquadra-se dentro daquilo que os colegas de painel já falaram, que é: temos uma televisão pública que serve o cidadão ou que serve o poder político instalado? Esta é que é a grande questão de debate. E depois desta questão vem tudo o resto. O facto de ter saído o diretor da informação da RTP e ter sido exonerado, que foi isto que aconteceu pelo Conselho de Administração, e ter vindo outro diretor, a nossa pergunta continua a ser a mesma.
Esta é a nossa pergunta. A televisão pública serve o cidadão ou serve o poder instalado? Se serve o poder instalado, há estas mudanças de cadeiras que todos nós acompanhamos sobre o teto de temos uma reestruturação. Como temos uma reestruturação, então vamos mudar as cadeiras do poder e altera-se as pessoas. Se efetivamente não é este o objetivo, então temos que pensar que tipo de RTP é que nós queremos a funcionar. A RTP serve-nos a todos ou serve o poder de quem financia? Esta pode ser outra questão. E depois levantam-se estas discussões quando há substituição dos cargos de diretor de informação. Dizer-vos que, no meu ponto de vista, a RTP devia ter um papel mais lúdico, mais informativo, mais isento, e aquilo que nós percebemos é que quando não tem este papel de isenção, acontece alguma coisa, substitui-se algumas cadeiras de poder, e é, pois, estes os factos que vêm a lume. Ok. Eu penso que ainda há mais qualquer coisa que querem acrescentar. Manuel Graça. Posso acrescentar, até porque a colega de painel, Lourdes Gonçalves, a quem não cumprimentei, mas aproveito para o fazer agora, nunca é tarde, assim como o Fernando também, cumprimento, peço desculpa. No entanto, há aqui um aspecto que a nossa colega de painel, Lourdes, levantou, que me leva a fazer uma pergunta. E o caro António Tavares me perdoe se vou ao encontro do slogan deste podcast, que é rasgar ideias. Falou, e bem, na questão que está subjacente a um pagamento que todos nós, enquanto consumidores de eletricidade em Portugal, pagamos na fatura da eletricidade. Eu não vou contestar se devemos ou não devemos pagar. Vou fazer a pergunta e deixá-la no ar, que é, se pagamos e se a esmagadora maioria dos portugueses também é consumidora de um dos 3, 4 ou 5 operadores de televisão, portanto, todos sabemos, nós e companhia Mel, Vodafone, e pagamos essa mensalidade, porque devemos ter uma dupla tributação. Ou seja, pagamos o audiovisual através enquanto consumidores de eletricidade, e pagamos o acesso ao audiovisual enquanto fidelizados com uma operadora de canal TV. Porquê é que não devem ser essas operadoras a pagarem pelos seus respectivos associados? Porque, no fundo, cada um de nós paga essa mesma cota. Porquê é que eu devo estar tributado duplamente? É uma questão que gostaria de deixar no ar, deixar a interrogação no ar, apelar, se calhar, aos movimentos cívicos e defensores do consumidor que reflitam se, de facto, esta dupla tributação, que é a minha leitura, é uma dupla tributação, deve prevalecer aos nossos dias. Ok. Fernando Pedroso, quer acrescentar alguma coisa? Só uma pequena observação. Eu sei que há empresas privadas que prestam serviços públicos de elevada importância para os portugueses. Sendo a RTP prestando um serviço público, numa pequena parte, eu não vejo qualquer razão para... Não estou contra, mas também não vejo razão para ser uma vaca sagrada que a RTP seja uma empresa pública, quer dizer, e o serviço público prestado pela RTP pode muito bem ser prestado ou pela RTP enquanto empresa pública ou por qualquer outra empresa privada de comunicação social. Aliás, muitas vezes há canais privados que prestam, em determinadas circunstâncias, um melhor serviço público que a própria RTP. O que é que eu quero dizer na minha? Quero dizer que não é absolutamente vital e fundamental que a RTP seja privada. É só isso. Não estou a defender a privatização, mas não quer dizer que seja pública. É isso que eu quero dizer. Ok, Fernando Pedroso, vamos arrancar para a próxima rubrica. Quem mexe no tacho. Vamos então avançar. Bom, penso que...
E esta semana, quem mexe no tacho? Ora bem, quem mexe no tacho esta semana, começamos novamente pelo Manuel Graça. Manuel Graça. Quem mexe no tacho esta semana? Bom, para mim está ligado umbilicalmente à primeira rúbrica, a questão da informação. E porquê? Simples para mim. Na minha leitura, é muito simples. Morreu esta semana uma das pessoas que mais fez no dia 25 de abril de 74 para que essa revolução tivesse tido êxito. Refiro-me ao militar Garcia dos Santos, que morreu no seu posto de general, mas é ao homem Garcia dos Santos que eu me dirijo. Dirijo-me na figura dele àquilo que ele representou como outros operacionais desse dia, felizmente alguns deles ainda vivos e nossos companheiros do dia-a-dia, mas acima de tudo aos homens que, representados num punhado de outros homens, um pequeno punhado, lutaram para que hoje, por exemplo, estejamos aqui de forma livre, sem ter ninguém de gabardine e de chapéu aqui à nossa volta. Para muitos isto não significa nada, para muitos outros significará ainda alguma coisa. E de facto, quando a comunicação social, a começar pela RTP, não esteve presente nas justas exéquias fúnebres, nas quais estiveram presentes os dois presidentes da República, atual e o general Ramalho Eanes. Estiveram presentes, para além de muitos outros militares que confraternizaram com Garcia dos Santos no dia 25 de abril e posteriormente, a começar por Vasco Lourenço, meu querido amigo, da defesa da honra, mas esta imperdoável falta da comunicação social à homenagem mais do que merecida, àquela que deu a liberdade para que tudo quanto é jornalista hoje não tenha a amarra da censura à qual tinham que enviar todos os trabalhos e sujeitos a serem presos, é imperdoável. E em particular a RTP. A RTP é um canal público. E é por ser público que é exigível a sua presença que transmita história, transmita valores e nos dignifique para o futuro. E termino mesmo lendo aquilo que escrevi nos apontamentos. No entanto, nenhuma estação de televisão, nenhuma rádio, mesmo nenhum jornal, marcou essa presença na Academia Militar. Nenhum repórter, nenhum microfone, nenhuma palavra. A memória de um povo não pode ser apagada por conveniências mediáticas ou por cálculos de audiências. Um vazio não é apenas uma ausência. A omissão consciente é uma escolha editorial. Porque há valores que são maiores do que qualquer manchete ou alinhamento de noticiários. Isto foi uma traição aos valores que alguns dizem defender e sem os quais cá não estariam. Ok, Manuel Graça, a verdadeira televisão pública é aquela que faz serviço público, não é? Ora bem, vamos passar aqui ao Fernando Pedroso, o mexe no tacho do Fernando Pedroso esta semana. Obrigado, António. Só uma nota prévia para subscrever o que o Manuel Graça disse. Manuel Graça disse. Subscrevo inteiramente. Bom, o meu mexer no tacho desta semana refere-se à Operação Nexus. O que é a Operação Nexus? São buscas em várias entidades, que eu já vou dizer quais são, pela compra de 20 milhões de euros em material informático. Buscas essas com a participação pela primeira vez em Portugal da Procuradoria Europeia. Foi a primeira vez que atuou em Portugal. E as buscas são no Banco de Portugal, aliás, no Banco de Portugal é pela segunda vez em 3 meses, nas universidades do Porto e Coimbra, no ISCTE, no INEM, na Casa da Música, na Secretaria-Geral da Administração Interna, nas Águas do Douro e Paiva, nas administrações dos portos do Douro, Leixões e Matosinhos. Enfim, apetece-me dizer que é fartar vilanagem.
e fazer só aqui um pensamento, é que em Portugal a corrupção não é exceção, é a regra, é o que parece. O PSD não parece estar muito interessado em alterar o atual status quo e, portanto, não se vê em medidas de combater corrupção. Eu, quando digo o PSD, digo o Governo de Portugal. Pela minha parte, pela parte dos portugueses, penso que toda a gente compreende isso, não podemos pactuar com a corrupção que está aí instalada em qualquer esquina. Ok, e agora é a vez da Lourdes Gonçalves, que esta semana traz mais uma mexidela no tacho. Sim, Qual é? esta semana eu escolhi o tema do Serviço Nacional de Saúde. Em 2022, Marta Temido era Ministra da Saúde em agosto de 22 e aconteceu um incidente, todos nós nos lembramos, que houve uma mulher que faleceu. E Marta Temido disse que essa era a linha vermelha do seu SNS e, como tal, pediu a demissão automaticamente do Ministério. Se nós olharmos ao dia de hoje, nós tivemos há poucos dias a morte de um recém-nascido. E qual foi a linha vermelha da Ministra? Foi: não me demito. E pronto, e assumiu a responsabilidade, mas não se demitiu perante este facto. E há aqui uma grande diferença entre quem foi Ministra da Saúde, como Marta Temido, e a Ana Paula Martins neste momento. É que para a Marta Temido houve uma linha vermelha e automaticamente assumiu a responsabilidade política do facto e demitiu-se, e Ana Paula Martins diz que sim, que assume a responsabilidade, mas não se demite. E aqui no Mexer o Tacho, a minha questão é: o que é que se passa com a Ana Paula Martins e porque é que a Ana Paula Martins continua à frente do Serviço Nacional de Saúde, quando efetivamente nós temos o pior Serviço Nacional de Saúde neste momento? E a pergunta é: porque é que continua à frente do Serviço Nacional quando toda a gente está a fazer pressão? E quando eu digo toda a gente, é do governo às associações, aos hospitais, às direções dos hospitais, todos estão a fazer pressão para Ana Paula Martins sair, mas Ana Paula Martins continua na sua cadeira do poder como se nada tivesse acontecido. Ok, e é com este testemunho, com estas mexidelas no tacho, que terminamos hoje o nosso podcast, mais uma vez garantindo que isto só é possível com o apoio da Câmara Municipal de Mafra, que nos cede graciosamente as instalações onde é gravado este podcast. Obrigado ao Manuel Graça, obrigado à Lourdes Gonçalves e ao Fernando Pedroso. Voltamos daqui a uma semana.